Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E como sempre, eu tô aqui com meu amigo Henrico De Ferrari. Fala, André. Tudo Beleza? jóia, cara? Tudo jóia. Tudo Maravilha. ótimo. Vamos lá. Então, hoje a gente tem um episódio repleto de conhecimento, é isso? Positivo. Tem muita teoria, não é um processo de gestão fácil. A gente vai falar sobre gestão de tempo, tá? Eu fiquei sabendo que tem histórias incríveis aí. Tô curioso. Bora. Bom, galera, é o seguinte. Primeira coisa, aqui a gente não vai dar aula de montar cronograma, tá? A gente vai explicar tudo que compõe o negócio. Até para assim, na hora que vocês estiverem trabalhando em algo, estiverem discutindo, vocês precisam ter o conceito muito bem entendido, tá? Eu vou falar uma coisa, assim, eu demorei alguns anos para entender conceitualmente isso a fundo. Então, assim, não é algo que seja intuitivo, tem uma certa dificuldade no entendimento das coisas. Então, vamos tentar ser o mais didático possível, contar história, fazer o negócio ficar mais palatável e possivelmente a gente vai fazer mais que um episódio sobre isso. Não, e aquela coisa envolve muito o fazer, né? É a típica coisa que ficar só na teoria não anda. Tu tem que ter um tempo de teoria, um tempo de prática e volta para teoria, volta para prática. Parece que cada degrau desses tu vai degustando, digerindo a informação e ampliando os horizontes, como tu bem disse, né? Positivo. Bom, dentro das restrições clássicas, que a gente fala que é escopo, custo e prazo, tempo, eu entendo que, via de regra, e cada vez mais, o recurso mais escasso, mais duro, mais impeditivo no processo é o tempo. Né? O pessoal diz que tempo é dinheiro, né? Então, quando você perde tempo, você está botando dinheiro na lata do lixo, certo? E eu estava comentando, né? Ele não volta mais. Se tu perdeu aquele tempo, ele não volta. Várias outras coisas podem voltar, mas o tempo não. Com certeza. Então, é muito importante trabalhar com carinho essa questão do tempo e perceber o quão fundamental é cada um desses instantes, tanto para trabalho quanto para a vida, né? Perfeito, É aquela exato. coisa da educação dos filhos, né? Sim. Chega uma hora que, você não vai ver ela falar a primeira palavra de novo, né? O primeiro passinho e tudo mais. Ou você viu ou você não viu, né? Perfeito. Então, isso mesmo. é foda, mas Eu tô vivenciando isso hoje claro, procuro não perder nada e quando eu perco, realmente é uma dor. E é muito rápido, né? Sim. Com criança, a gente fazendo um aposto aqui de criança, é muito rápido, tudo é muito rápido, então não pode perder nenhum momento desse. Exatamente. Bom, tem alguns exemplos que eu acho que são bons para serem colocados que mostram a importância do prazo na relação das outras coisas. Você sabe, eu trabalhei muito tempo fazendo shopping center, né? Então, o shopping center, eles têm duas datas que são as datas que o negócio vira. Um é o Dia das Mães e o outro é o Natal. Então, quando a gente está montando um cronograma de entrega de shopping, a gente sabe que ou entrega março, comecinho de abril, ou entrega outubro, começo de novembro. Se o negócio passar, ninguém abre um shopping em janeiro, entendeu? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido. Então, assim, se você não conseguir fazer o cronograma bater aquilo ali, ferrou. Entendeu? Por mais que tenham subdatas, Dia dos Namorados, alguma coisa assim, mas é irrelevante. Esses são os focos. Comercial. Sem dúvida. Exatamente. Outra coisa que pega muito são comércios, prestadores de serviço. Então, por exemplo, uma escola. Se ela não começar no início do ano letivo... Tchau. Quem que começa no meio do ano, né? Exatamente. É verdade. Eu tive um caso que foi muito maluco, que foi o seguinte, eu trabalhava fazendo academias. E a rede que eu trabalhava estava negociando a compra de uma academia que estava em construção, num lugar X lá. E aí a negociação não deu certo.
E o pessoal queria muito aquela localidade. E aí um dia o cara me chama, era uma sexta-feira à tarde, eu estava fora de São Paulo, estava voltando para São Paulo, e a galera me liga e fala assim, Rico, onde você está? Eu falei, estou no aeroporto, voltando para casa. Eu falei assim, não, troca teu voo e vai para tal lugar que eu preciso que você comece uma obra amanhã. Porque, aí me explicou, né, perdemos uma compra, mas eu quero abrir aquela academia antes do que está em obra. Caramba! E aí virou uma corrida contra o tempo. Então aí aí você não está mais preocupado em quanto custa, você não está mais preocupado em, putz, é pintado de verde, de rosa ou de... né? Você está preocupado em cumprir o prazo. Tu tem que ganhar uma corrida que tu arrancou depois. Exatamente. Bem depois. Então essa visão da importância do prazo no negócio é muito importante. Eu tive algumas experiências no industrial, né? A gente ainda tem bastante contratos nessa área, a gente gosta bastante da área. Claro que é uma área que valoriza bastante engenharia, a gente gosta de engenharia, a gente gosta da área. E gosta de ganhar dinheiro. E gosta de ganhar dinheiro. Boa. E é muito relevante a questão do shutdown. Então chega assim nas épocas que cada indústria faz o seu shutdown, tu tem 15 dias para executar aquilo ali. E não importa, tu não consegue subir para alta gerência e falar, não, leva 20, ele não quer saber. É 15 e ponto, porque a fábrica tem um período para parar e startar. E isso é assim, ó, é mais relevante do que qualquer outra coisa. Então quando tu fala assim, não, mas eu já estou usando a solução mais rápida e não tem como. Bota 2 equipes, divide ao meio, faz 2, bota uma aqui, bota uma lá, bota uma em cima, bota uma embaixo. O pensamento muda tanto, Sim. Ou seja, todos os outros conceitos, né, de engenharia, que normalmente a gente aprecia eles como os principais, deixam de existir quando o tempo manda no resto todo. É fantástico. É muito louco. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, e isso a gente precisa ter muito claro, que existem ciclos naturais e existem ciclos não naturais, né? Então, assim, você tem que se virar. Você vai ter que gerar soluções, mudar técnicas, mudar escopo, gastar mais dinheiro, mas você vai ter que cumprir. Sim. E, assim, às vezes tem aquela brincadeira de, não, mas uma mulher faz um filho em 9 meses. 2 não fazem um filho em 4 meses e meio. A gente chama de 9 mães não tem um filho em um mês. Não tem como, né? Mas você tem que fazer. Exato. Então, tinha um chefe meu que falava uma frase que parecia muito engraçada, mas era muito dura no fim do dia, que era o seguinte, eu não quero saber se o pato é macho, o que eu quero é o ovo. É isso, então... se vira. Mas é legal de tu trazer essa questão do natural ou não, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem um pensamento natural, precisa acelerar e fica só tentando acelerar aquilo naquela conjuntura ali. Ou seja, naquele passo a passo natural, vai chegar um momento que tu não consegue mais acelerar aquilo ali. Que tu vai ter que ter soluções não naturais ou não convencionais para que realmente seja efetivo o teu ganho de tempo. Positivo. Muito bom. Aí que entra mais engenharia do que não seria. E aí o brilho no olho. Todo mundo fica feliz e rico. Assim esperamos, né? É isso aí. Bom, beleza. A principal ferramenta para fazer gestão de tempo é o bendito cronograma. Então, agora a gente vai começar a esmiuçar o cronograma, a contar como é que ele é criado, e aí depois, possivelmente no próximo capítulo, a gente vai falar sobre como se gerencia e como é que a gente vai chegar nesses objetivos agressivos que a vida nos remete. Né? Como tu estava colocando, né? Se fosse abordar isso de cabo a rabo de maneira minuciosa, é uma pós-graduação. Com certeza. Meses e meses de eventualmente, galera, se vocês sentirem que o negócio interessa, manda um recado, faz os comentários aí, a gente vai mais a fundo no assunto. Ou em um dado item do assunto, né? Olha, isso aqui eu tenho dificuldade, comentem que a gente com certeza traz bastante coisa aí. Positivo. Bom, o primeiro conceito que é muito importante é entender que cronograma, escopo e orçamento têm que trabalhar juntos. Tá? Eu já vi obras em que você começa a fazer um cronograma sem levar em consideração o teu orçamento, ou sem levar em consideração exatamente qual é o teu escopo.
E aí a gestão fica muito complexa. Ou cega, né? Porque assim, depois a gente vai ver, mas existem ferramentas de você fazer avaliação de desempenho que dependem de uma linguagem única, tá? E essa linguagem única começa com o tal da EAP, que vocês podem ver lá no episódio que a gente fala de escopo, mas que são os entregáveis. O que a gente vai entregar no processo. Vamos lá, galera. Estrutura analítica de projetos é o que significa EAP, as letrinhas. E realmente é pegar o todo e dividir em partes gerenciáveis para ti. Então, talvez isso aí dê uma visão muito geral, mas complemente. Sim, perfeito. Então, quando a gente tem a EAP e a gente sabe o que a gente tem que entregar, a gente tem condições de ver quais são as atividades que fazem com que essa entrega seja viável. Tá? E é em cima dessas atividades que a gente vai trabalhar. Perfeito. Tá? Então, existem muitas considerações a respeito de atividades. Uma delas é o que é um marco. Então, marco é uma atividade que não tem prazo. Porque, conceitualmente, uma atividade tem prazo e tem condições de definir recursos para que isso aconteça. Agora, uma atividade que não tem prazo é um marco. Então, por exemplo, a gente pode falar entrega do pavimento tal. Não existe prazo para... Isso é uma data. Isso é um evento cravado. Isso é um marco do cronograma. Perfeito. Tá? Então, para você chegar nesse marco, você tem uma série de atividades que tem prazo. Tá? E juntando tudo isso, né? O cronograma, a base dele é uma estrutura, o cronograma ele é estruturado, ou seja, a base é uma EAP, e essa EAP é composta por várias atividades, e a gente tem dentro das atividades marcos, só para juntar o assunto. Boa. Excelente. É mais ou menos isso. Bom, para montar esse cronograma, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Tá? A mais simples é o Excel, que você faz uma representação desse cronograma. Mas ele tem uma série de limitações, porque você não consegue fazer as coisas que a gente vai falar agora sobre o negócio. Outras soluções são esses ERPs que se usam hoje em dia, tipo Cienge, Atotos, outros assim, que tem um cronograma indexado lá dentro do software. Ou você tem o Project, que é o da Microsoft, e o top de linha chama-se Primavera, que é da Oracle. Cada um tem uma capacidade de gerar recursos e quanto mais complexas as obras, mais complexo tem que ser o bendito do software. Tá? Perfeito. Então, assim, para fazer uma refinaria, você faz com a Primavera. Você não faz com o Project. Sim. Você tem, quanto mais complicado o negócio, os softwares têm que ser mais detalhados, ter mais riqueza de ferramentas de trabalho. Tá? Não, e às vezes até processamento. Eu, pelo menos, trabalho com o Project há mais de 10 anos aí. E quando a gente tem algo em escala considerável, a gente começa a ter vários problemas mesmo num software específico para isso. Então vamos lá, o Excel não é específico para isso, a gente adapta ele e ele não tem as ferramentas nativas que a gente vai comentar, né, de vinculação de atividades e tudo mais. E quando tu vai para o Project, por mais que seja uma ferramenta específica, e muitos mercados falam, não, meu Deus, eu fiz isso no Project. É muito bom o software. Mas também tem uma série de limitações e sofria muito com limitações de processamento, muitas vezes. Então tu tinha tantas atividades ou tantos elementos dentro do Project, com tantas informações vinculadas, que tu começava a apanhar para fazer ele rodar. Então tu mexia em alguma coisa e ficava lá pensando. Então tem uma parte de processamento, dependendo da escala que tu tá falando, que tu tem que ir para uma ferramenta top de linha, no caso o Primavera. Perfeito. Bom, quais são agora como é que a gente vai então montar o nosso orçamento? A primeira atividade então é ter a
primeira atividade, não. O primeiro passo é ter as atividades. Você falou orçamento, cronograma, né? Cronograma. Vamos lá. Tranquilo. Então, a gente precisa ter as atividades, a gente precisa ter os marcos, ok? E aí a gente começa a gerar as precedências. O que é uma precedência? É uma vinculação entre atividades. Tá? E elas podem ser de 4 tipos. Então, a mais clássica, mais convencional, é a término-início. Perfeito. Então, eu preciso terminar uma atividade para iniciar outra. Tá? Então, por exemplo, vamos falar de fundações. As estacas. Para eu fazer um bloco, eu preciso que as estacas estejam arrasadas. Para eu arrasar a estaca, eu preciso ter a estaca concretada. Okay? Então, essa relação é uma relação direta. Eu só posso arrasar a estaca depois que ela estiver feita. E eu só posso fazer o bloco depois que eu tiver a estaca arrasada. Ok? Perfeito. Esse é o conceito mais simples. Do término, início, né? Exatamente. É legal. A gente estava até conversando, né, numa outra situação, da importância da EAP, pessoal, reforçando a questão da EAP, porque talvez a pessoa escute isso e fale, tá, mas eu tenho muitas estacas, como é que eu vou fazer? Eu tenho que esperar uma para começar a outra? Não, isso vai depender da tua EAP, como tu bem me colocou, né, bem explicou nos nossos bate-papos. Falei assim, não, a gente tem que ter uma EAP bem estruturada para que em fases, ou em módulos, ou em etapas gerenciáveis, e é a alma de distribuir uma boa EAP, você consiga dar sequência. Então, tu pode ter, no bloco 1, tu tá executando a estaca. Quando termina, tu vai executar o bloco 2, vai arrasar o do 1. Quando termina, tu vai executar o 3, tá arrasando o 2, já tá montando o bloco do 1. E aquilo vai andando em cadeia, né? Sim. Você vai setorizando as atividades. Excelente. Depois a gente vai falar de um negócio chamado linha de balanço, em que isso fica mais claro. Tá? Perfeito. Bom, então essa primeira precedência, de término para início. A segunda possibilidade seria término para término. Então, seria uma situação seguinte, eu só posso terminar uma atividade depois que outra estiver terminada. Tá? Então, por exemplo, uma finalização de obra. Eu tenho lá um jardim, eu tenho que fazer um paisagismo. Eu só posso terminar o paisagismo na hora que eu tiver terminado de pintar aquele prédio. Por quê? Porque se eu terminar antes e o cara tá lá pintando, vai cair tinta em cima do meu jardim, eu vou ter que refazer, vou ter que retrabalhar, vou ter que perder coisa. Então não faz sentido você terminar a atividade de paisagismo antes de ter terminado aquela outra atividade. Excelente. Você pode começar, você só não pode terminar. Sim, sim. Ou seja, na concatenação das tarefas, tem uma exigência com outra, né? Exatamente. E nesse caso, uma impede que a outra termine. Então, exatamente. Vinculação, término. Muito positivo. Legal. A próxima é início. Então, tem muitas atividades que você não precisa terminar para começar outra. Mas você não consegue começar as duas instantaneamente ao mesmo tempo. Então, assim, é necessário que a atividade A tenha sido iniciada para eu começar a atividade B. Tá? Não quer dizer que as duas começam exatamente ao mesmo tempo, mas você tem que ter começado uma para começar a outra. E nem que tu só comece a B depois que termine a A. Inclusive, isso é uma exigência. Não pode terminar a B, exatamente. Mas... Então, por exemplo, uma situação como fazer drywall. Né? Para você fazer drywall, você primeiro põe uma guia, faz um montante e depois chapeia. Então, eu posso começar a chapear depois que eu tiver iniciado a colocação dos montantes. Então, é uma atividade que pode ser chamada de início a início. Sim. Então, eu só começo a atividade chapa na hora que eu tiver iniciado a atividade montante. Perfeito. Beleza? Depois a gente vai detalhar uma outra consideração que é importante, que são as latências.
e que são outras relações que têm que estar integradas a isso. Mas é só para conceituar, então eu posso começar uma atividade depois que eu tiver começado outra. Não, isso expande horrores. No teu próprio exemplo, também tem as instalações. Então tu não pode chapear dos dois lados sem executar a instalação no meio. E aí quando a gente pega essas atividades e elas ficam grandes, tu vê que tem muitas outras dentro. E aí que o jogo começa a esquentar e a coisa começa a ficar legal. Exatamente. Não, é muito legal. Esse lance de montagem de cronograma, essas coisas, é muito interessante. E você tem que ter um conhecimento técnico para poder começar a montar um negócio desse. Porque se você não conhecer o serviço, você não consegue fazer um cronograma. Né? Eu olhava assim, já vi obras não complexas, pequenas até, que o projeto é 1000 linhas. E aí a gente fala muito na questão da inépcia, né? Não é necessariamente ignorância. Ignorância é quando a gente não sabe. Mas inépcia é quando o cara não tem, a gente como ser humano não tem a capacidade de memória RAM de ver tudo aquilo ali. Então se tu olha 1000 linhas na tua frente, tu não consegue falar, peraí, a 237 atrasando 3 dias, a 512 dá pau. Tu não consegue ver isso. Então é uma coisa que tu tem que trabalhar por muito tempo, né? E por isso que um Excel não funciona. Não, exato. Porque na hora que aquela atividade tiver problema, opa, como é que eu vou? Não vou. Já não vai, né? E a gente não pega como humano, né? Ele não pega. Aí tu vai pegar com a vida acontecendo lá em campo, com a vida como ela é. Aí o bicho pega, literalmente. Bom, e a última precedência, essas interligações, é início a término. E essa é bem legal, é um pouco mais complexa de você se entender. Quer dizer, eu só posso iniciar alguma atividade na hora que a outra... Eu só posso terminar uma atividade na hora que eu tiver iniciado a outra. Uhum. Né? Então, um bom exemplo disso é troca de turno de vigilância, por exemplo. O vigilante da noite só termina o expediente dele na hora que o vigilante do dia seguinte entrar. Já chegou, se trocou, você já iniciou e aí eles trocam, né? Exatamente. Então, é uma atividade que não é tão natural assim de entender, mas eu só posso terminar na hora que o outro iniciar. Tá? Ou pós o início do outro, né? Exatamente. Então, é vinculação início-término. A clássica é término-início. Sim. Eu acho muito legal porque não é intuitivo. Isso é totalmente contra-intuitivo. E se a gente não tem essa mínima bagagem conceitual, quando tu estiver imerso no mar da tua EAP e não se der contra, falar, peraí, vou procurar quais são as necessidades nesse tipo de concatenação, de vinculação. Aí tu começa a refinar. Ou seja, recai no que tu acabou de falar. Tem que ter esse conhecimento para poder fazer um material, um trabalho minimamente ok, plausível. Se não, vai ser uma lista de atividades sequenciais, Sim. método tipo cascata, que é uma coisa bem antiga. Tipo, eu só começo uma que acabou a outra, Sim. só que daí o teu prazo vai para as cucuias. Né? Exatamente isso. Bom, tem um outro conceito, ainda na linha dos conceitos, que são as dependências. Tá? Então, isso é bastante importante também, que a gente não pode simplesmente sair fazendo as coisas, porque tem coisas que dependem de outras, e não é simplesmente, na hora que eu termino uma, começo a outra. Não. Se aquela lá não acontecer, você não começa. Definitivamente tem limitações e elas travam tudo. Uhum. Da mesma forma que o Marco fala assim, eu termino aqui, né? Independente de qualquer coisa, eu tenho que terminar aqui. Tem coisas que você só pode começar se essa dependência tiver cumprida. Né? Perfeito. Então, por exemplo, uma licença de obra. Em teoria, você não pode começar uma obra se você não tem um licenciamento. Né? Vamos lá, né? É Brasil, então, a gente fala do coeficiente Brasil? É elevado a Brasil. Não, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer de conta que a gente está num mundo que as coisas funcionam exatamente. Como tem que ser. Mundo ideal. Então, a falta de uma licença é uma dependência obrigatória e externa. Tá? Então, as classificações de dependências é obrigatória ou arbitrária, interna ou externa. Perfeito. Então, o que é uma obrigatória? É uma lei, é uma norma ou é uma lei da física.
Ou é Newton, né? Tá? Então, tipo, você não pode fazer certas coisas porque senão cai. E não Perfeito. adianta, não tem como, não, mas eu quero. No Né? mês seguinte não cai, não. Vai cair sempre. Exatamente. Então, essas dependências obrigatórias, elas não tem jeito. Não dá para você, no dia seguinte de uma concretagem, desformar a laje. Perfeito. Né? Então, existem as outras que são as arbitrárias, que eu combinei que não vai fazer. Então, por exemplo, o dono da construtora não quer iniciar a obra se não tiver o pagamento do sinal. Ele arbitrou e deu, né? Mas se a gente negociar, talvez ele comece. Pô, eu te dou. Você dá uma garantia, alguma coisa. Entendeu? Então, assim, existem coisas que são arbitrárias, tem coisas que são obrigações. Perfeito. Tá? É importante ter isso claro, porque em algum momento que você está fazendo uma análise de cronograma, você fala assim, pô, isso daqui não pode. Não. Pode. Mas ela foi arbitrada ou ela é obrigatória Exatamente. pela natureza da coisa, né? Então, se ela é arbitrada, de repente você senta e negocia. Exato. Putz, eu só começo a fazer a obra na hora que eu tiver vendido 70% do, do empreendimento. Mas olha só o que pode acontecer. Eu tenho a máquina disponível para começar a fundação até o dia 10 de abril. E aí eu vendi 70, não, vendi 68. Putz, eu não vou começar? E aí eu vou perder a janela do equipamento e só vou ter ele não sei quando. Aí você chega no dono da empresa, no cara que está falando que sim, que não, você fala assim, amigo, olha o que vai acontecer. O molho vai ser mais caro que o frango, né? Então, assim, o que é arbitrário, você tem negociações possíveis dentro de uma análise de risco. Vale a pena, não vale a pena, é bom, é ruim, entendeu? Sim, até no mesmo exemplo, perder uma janela, às vezes, de uma época de chuvas. Se a coisa se demorou, aí fala assim, olha, se demorar um pouquinho mais, só para eu bater a meta, eu caio numa época horrível para tal atividade. Tem que ter ciência, se tu não antecipar, tu vai ter que retardar ou perder. O que tu quer? E aí é terrível, né? Exatamente. Então, essa visão, na hora que você desenha o teu cronograma, isso fica claro. E você vai e negocia, ou eventualmente você vira e fala assim, vamos perder. Não vai atrasar uma semana se você começar uma semana depois. Sim. Vai atrasar 6 meses, 3 meses, 2 meses, sei lá. Bom, aí a gente tem mais alguns elementos que são latência e antecipações. Perfeito. Tá? Então, antecipação, em inglês chama lead time. E aí tem um conceito que é bem legal, que a gente acaba usando isso em gestão, logística, estoque e tudo mais. Mas antecipação é uma informação que você tem que te demanda iniciar um processo antes do que o negócio vai rolar. Então, por exemplo, quando você vai iniciar um serviço que depende de materiais, onde estão esses materiais? Eles não estão. Sim. Então, você tem um lead time, que é um prazo, é uma antecedência que você tem que fazer o processo de compra para você poder ter o material na data que você precisa para começar o serviço. Então, na hora que a gente for falar assim, início da concretagem, para eu ter concreto, eu preciso ter contratado concreto. Quanto tempo demora para contratar o concreto? Eu tenho que fazer uma concorrência, eu tenho que fazer uma negociação, não sei o que, papá. Depois disso, tem que cadastrar a empresa na concreteira, blá, 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 blá. Eu vou precisar de 15 dias. Então, quando a gente for fazer o nosso cronograma, a gente vai ter uma atividade que é contratação da concreteira, que ela está vinculada ao início da concretagem, com uma latência negativa, que é uma antecipação. Então, quando eu tiver, inclusive normalmente quando a gente faz um cronograma direitinho, a gente define
as atividades que são de pré-obra. E elas estão vinculadas ao início das obras, e aí você tem que trazer essas atividades em função do teu cronograma. Sim. E algumas muito relevantes, né? Estrutura metálica, por exemplo. Tu tem que fechar com a fábrica, mandar um projeto, a fábrica faz o projeto de fabricação, aprova contigo, você paga, e não é um sinal, às vezes tem que pagar bastante, porque é o material todo, e aí sim aquilo é fabricado e te entrega. Então, às vezes o cliente muda de solução de uma para outra, e essa outra requer todo um prazo anterior, ou uma tratativa anterior, que às vezes já perdeu esse tempo, e agora, né? Então, Exatamente. é bem importante de pensar nisso. E a outra situação que a gente tem, que é o contrário da antecipação, é a latência. Então, por exemplo, e aí vira um negócio lá que é uma dependência obrigatória, que é a cura do concreto. Uhum. Então, você não pode iniciar uma atividade de desforma se você não tiver cumprido tantos dias da concretagem. Perfeito. Então, ela está vinculada à concretagem mais 7 dias, 14 dias, sei lá, né? Sim, sim. Então, você tem lá que fazer o escoramento, o rescoramento, não sei o que, papai, e você vai estar vinculando isso aos prazos da concretagem, mas mais a latência que você tem gerada por conta dessa atividade. Tá? Uhum. Nesse horizonte, tarefas que elas têm um período, mas elas por acaso foram antecipadas, terminaram antes do previsto e te permitem que outra já inicie, isso também chama latência? Não, na verdade, assim, quando você tem um cronograma desenhado, isso ainda falta, né, dentro da nossa Sim, está no conversa, conceito. a gente tem lá uma atividade vinculada à outra. Uhum. Então, se você consegue trazer uma atividade para antes, você pode trazer a outra para antes também, né? Perfeito. Então, assim, as vinculações, teoricamente, te garantem essa visibilidade do processo. Ah, consegui terminar, em vez de 2 semanas, eu consegui fazer em 10 dias. Eu ganhei 4 dias nisso. Então, posso puxar a atividade para trás. Automaticamente o cronograma volta, recua, né? Positivo, exatamente. Perfeito. Bom, aí a gente tem essa questão de, com as atividades claras e as suas vinculações, aí você tem 2 atividades ainda para desenvolver. Uma é a destinação de recursos e a outra é a estimativa da duração das atividades. Tá? Perfeito. Então, quando eu falo sobre recursos, eu sei que eu tenho lá a setorização e tenho tudo mais, e aí eu consigo enxergar que a equipe 1 do drywall, ela tem uma certa produtividade, mas eu tenho outro drywall acontecendo lá em outro setor. E se eu não consigo pegar essa equipe 1 e botar ela concomitantemente no outro lugar, eu teoricamente preciso que ela faça esse serviço aqui, termine para botar lá. Então, às vezes quando você está montando o cronograma, você vai enxergar que ou você tem 2 equipes, ou você vai ter que esperar uma terminar, e aí você vai ter que vincular a atividade 2 na 1, quando eventualmente não precisaria, né? Então, você tem que, na hora que você está montando o negócio, você está vendo lá as atribuições, você está vendo todo o processo, e você enxerga que atividades que podem ser, que não necessariamente precisam estar vinculadas umas às outras, dependem de ter mais recurso para fazer. Né? Sim. Não, e nesse horizonte, muitas vezes a gente fazendo modelos 4D, que nada mais é do que a vinculação do tempo, o teu modelo BIM, e tu consegue fazê-lo se construir virtualmente, né? Usando datas. Você consegue colocar uma data no software e o software se materializa naquele tempo. Então, se essa obra dura 24 meses, no 17 eu vou estar onde? Tu coloca uma data
e ela, como ela sabe todo o cronograma tá ligado a toda a construção, ela se materializa naquele ponto. Então consegue ter uma visão muito boa. Mas a gente sofre com essa questão que tu colocou agora, justamente pela distribuição da EAP. Aí, dependendo do andar, tu vai ter assim, tu vai ter uma equipe de vedações ou duas. Se tiver uma, tu vai fazer andar por andar. Se tu tiver duas, tu pode fazer frente e fundos. Então eu pego o mesmo pavimento e divido ao meio. Sim. Se eu tiver quatro, tá, talvez fosse possível dividir em quatro, às vezes não adianta dividir tanto que é muita gente para pouca coisa. Sim. Mas aí tu fica lendo essas equipes e aí retrocede a ajustes na EAP, né? As obras, cada obra tem uma característica diferente, né? Obras verticalizadas, você tem uma lógica que basicamente te faz com que você termine um pavimento e vá para o seguinte, né? Uhum. E aí você corre na velocidade para fazer esse troço ser mais rápido ou não, né? Uhum. Obras horizontais, ou por exemplo, um shopping center, você tem frente de trabalhos que você pode estar trabalhando no mesmo pavimento de um lado, do outro, num bloco, em outro. Então, assim, às vezes você faz cronogramas separados, setorizados, e aí você tem equipes totalmente diferentes, tocando um negócio ou tocando o outro, né? Porque o tempo é crucial, né? Com certeza. Caímos no assunto do tempo. E aí agora a gente vai falar sobre a estimativa de tempo, né? Que isso, via de regra, é o grande problema que a gente tem quando vai montar um cronograma, né? Uhum. Então você acha que demora tanto tempo para fazer porque você achou, né? Mas se o teu coleguinha estiver fazendo esse cronograma, talvez ele estime outro tempo, né? Uhum. Então, a lógica de como você estrutura o tempo das atividades, ele é bastante dependente das nossas... do que a gente entende, do nosso background, coisa assim. Mas isso é um risco desgraçado, né? Sim. Eu tenho uma história que era uma pessoa que trabalhou comigo, que ela estava fazendo uma obra muito legal, que era um estaleiro, que é uma piscina gigantesca, né? Então ela tinha, acho que era 200 metros de comprimento, 40 de largura e 40 de profundidade. Que rica piscina, hein? Imagina que você construía ou dava manutenção de navios dentro desse espaço. Caramba. E aí, imagina, para fazer essa parede, ela era uma parede cravada. Imagina a ficha que você tem que ter para deixar um vão de 40 metros aberto, né? Em balanço, né? Em balanço. Então, sei lá. E para fazer isso, você precisava cravar uns perfis super grossos. Eram umas chapas, também vinha de fora, mas era um formato meio em W, para dar uma rigidez grande. E os caras estimaram o tempo para fazer aquilo. E não deu certo. Nossa. Aquele tempo era maior. E não existia nenhum equipamento no Brasil. Não dá para colocar uma segunda máquina ali. Tipo, vamos dobrar a equipe. Dinheiro não te resolve aí, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Estava atrasada a obra. E, por acaso, estava vindo um navio carregando a ponte rolante que ia ser colocado em cima desse estaleiro, que era uma bichinha de 40 metros de largura por 40 de altura. Uma ponte rolante que devia puxar, levantar, se não um navio inteiro, mas pedaços de navio. Sim. E aí, o equipamento que estava trazendo isso era um navio que era dedicado só para trazer essa ponte lá da Coreia. Caramba! E aí, o que aconteceu? Os caras estavam sabendo que a obra ia atrasar e não ia atrasar uma semana, ia atrasar bastante mais. E o custo daquele equipamento, daquele navio esse parado, super navio, era R$1 milhão por dia. Por dia? Por dia. Isso há, sei lá quantos anos atrás. Meu Deus do céu. Então, e qual foi o problema? A estimativa de tempo, da duração
da atividade de gravação de perfil, não sei o que, não deu certo. Eu ia comentar, essa cravação de perfil assim é bem comum da gente usar em projetos. Mas quando a gente tem um solo muito ruim, tu precisa fazer uma escavação de 4, 3, 4, 5 metros e que tu tá no espaço confinado, tu não pode taludar, tem presença de água, isso, aquilo. Então, a gente tem inclusive uma obra no Espírito Santo que a gente usou. Então, a gente pranchou todo o perímetro com um afastamento e ainda teve rebaixamento no lençol freático. Então, teve etapas temporárias com esses perfis. Mas agora eu fico imaginando, com 40 metros de ficha, que máquina era essa? E aí recai em, olha, só tinha uma, né, cara? Meu Deus do céu. Muito louco. É astronômico, gigante. Então, na hora que a gente estiver montando um cronograma, essa questão da estimativa de tempo, ela tem que ser muito bem trabalhada, principalmente em atividades críticas. Então, eventualmente, tem que fazer uma reunião com os stakeholders todos, né? Chamar a galera e falar assim, para fazer isso, qual que é a visão? Será que fizeram o cronograma antes de contratar o cara ou de envolver o stakeholder que cravava? Pois é. Talvez o cara nem o cara soubesse, porque é muito peculiar, sim, né? É muito único. Aí, então, existem tecnologias, da mesma forma que a gente falou lá no orçamento, quando a gente estava falando de orçamento, sobre metodologia de estimar, né? Tem aquele modelo de 3 pontas, né? Em que 3 pontos, né? Então, tipo, você põe uma previsão otimista, uma previsão pessimista e uma previsão conservadora, e aí você faz uma média ponderada, não sei o que, papá. Então, sei lá, no caso desse serviço, talvez não se pensou que a pessimista pudesse se realizar, né? Sim. E aí foi numa visão normal e o negócio ganhou uma proporção totalmente diferente. Meu Deus. Então, esse tipo de coisa, de como a gente faz para detalhar e entender cada tempo de processo, talvez levantar um bloco, uma parede, sabe? Você tem todos as composições que te falam que um cara faz isso em tanto tempo, não sei o que, aí você consegue resolver. Mas quando você começa a ter obras mais complexas e tudo mais, essa tomada de decisão de como faz não é simplesmente mandar para um cara qualquer fazer, né? Sim. Essa tomada de decisão é algo que tem que vir de uma equipe, né? Sim. E acho que acertar a assertividade de cronogramas é uma coisa muito complexa, né? Aqui na Modo, se me permite colocar, a gente costuma trabalhar com os nossos cronogramas meio que de trás para frente, né? Então, a gente zela muito pelas tomadas de decisão. Então, a gente entende que quando aquele cliente toma uma dada decisão, é importante para o projeto. Então, a gente trabalha numa ótica assim, a gente entende o projeto, levanta quais são as tomadas de decisão pertinentes que ele precisa ter, estuda com ele quando esse projeto precisa estar terminado. Ele vai falar assim, precisa terminar em 6 meses. E aí a gente, com a estimativa de todas as tomadas de decisão importantes para ele, a gente coloca elas em marcos, agora faz sentido falar, né? A gente coloca elas em marcos e faz o cálculo de trás para frente. Então, olha, essa decisão tu tem que tomar em 60 dias. E aí, o que fazer para que essa decisão seja realmente tomada em 60 dias? E aí, a gente faz um planejamento, volume de equipe, estudos que tem que ser feito, se vai envolver um orçamentista ou não vai, se a gente vai colocar os fornecedores na discussão ou não vai. Então, a gente planeja isso de trás para frente justamente para buscar êxito nos cronogramas. Porque se você fala assim, não, beleza, então eu vou fazer um cálculo e vou te apresentar. E aí tu vai andando um passo atrás do outro sem olhar o todo, sempre se demora mais. Porque daí, mas eu não envolvi o fornecedor, agora envolve. Mas não era esse, vê outra solução. E aí quando tu vê, tu vai aumentando o prazo e aquilo sai de controle. Isso que projeto é uma coisa bem mais simples, né? Do que uma execução de obra, mas a gente prefere trabalhar dessa forma. Perfeito. Bom, então galera, essas informações são base para montar o cronograma. Né? E aí você tem uma série de técnicas de como você avalia, como você faz com que esse cronograma se adapte ao mundo real.
Perfeito. Isso vai ser o tema do próximo episódio, ok? Não, acho que ficou maravilhoso. A gente conseguiu passar um overview conceitual. Nem ficou chato, ficou muito bacana. Espero que todos gostem também. Perguntem, critiquem, mandem comentários. Se não entenderam alguma parte, reforcem, que a gente vai ter todo o prazer aí em trazer isso para vocês. E eu tenho certeza que os próximos também serão muito legais. Vamos dar sequência num próximo. Tá joia. Muito obrigado, Henrico. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.